O silêncio do seu guia também é uma forma dele se comunicar com você. Eu tenho guias que falam comigo desde muito tempo e, assim, desde muito pequena, eu sempre achei que eu fosse doida. Sempre. Então, algumas vezes eu tenho essa dificuldade de saber se sou eu ou se são eles. Uma forma de eu saber a diferença do que sou eu e do que é o meu guia falando na minha cabeça, porque o meu guia fala muito comigo, e é uma coisa assim, muito o tempo inteiro, sempre, desde que eu me conheço como gente. Porque ele sempre foi muito presente na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito solitária, que sofreu muito bullying, que precisou muito dele. Eu me lembro que quando eu pedi ajuda para alguma coisa maior, essa coisa maior não aparecia, quem aparecia era ele. Então, ele sempre foi muito parte da minha vida. Eu percebo a diferença dele para mim, porque a voz dele é uma voz masculina e a minha voz é a minha voz na minha cabeça, mas por causa das línguas. Ele sempre falou uma outra língua na minha cabeça, que muitas vezes eu não falava. Inclusive, eu me lembro até hoje da minha prova de grego, né? Porque na faculdade eu decidi fazer grego, aprender grego clássico, né? E não, eu não fiz letras, eu fiz história. Então fui para a faculdade de letras aprender grego clássico. Ele não é, assim, eu sempre falo, ele é muito antigo. Então, assim, ele não sabe gramática de agora. Ele não sabe. E eu não digo gramática no sentido de formar uma frase. Eu digo o que é um caso subjuntivo. Ele não sabe. A gente aprendeu juntos, porque eu tive que estudar isso. Mas a gente foi fazer a prova, e quando eu digo a gente, é porque eu precisava de ajuda na prova, porque eu também não sabia o que era um caso subjuntivo, porque o professor não explicou. Mas aí foi os dois fazer a prova. E os dois só sabiam traduzir, né? Porque, assim, ele sabe grego clássico, mas eu aprendi, né? Porque era o comecinho e tal. Aí era tipo, conjugar bainu. Tá bom, conjugo. Traduzir Homero, traduzo. Mas aí chegou nos casos, eu não sabia o que era o caso. E ele não sabia o que era o caso. Então, assim, eram os dois chutando. Eu falei pra ele depois da prova que eu devia ter levado um pêndulo, que eu tinha acertado mais. E, conclusão, tiramos 6. A gente só acertou a parte da tradução, a gente conseguiu errar a gramática inteira. De qualquer maneira, assim, eu consigo perceber quando é ele falando e quando sou eu falando. Mas algumas vezes a gente tá tão próximo que a gente precisa desse tempo. E eu preciso ser eu preciso de um tempo para mim, para eu me encontrar de novo, e eu preciso perceber quando é ele. Então, quando a minha mente fica quieta, é para eu saber a verdade que ele tá sempre ali. Entende? Quando eu fico só, é para eu entender que, na verdade, ele estava lá o tempo inteiro. É para eu conseguir identificar que ele estava lá o tempo inteiro. Então, isso tudo é para dizer que, às vezes, quando o seu guia ele fica muito quieto, é para vocês entenderem que ou o seu guia estava lá o tempo inteiro e você que não estava enxergando, ou tem alguma coisa que ele quer que você enxergue, tem alguma coisa que seus guias querem que você enxergue. Então, quando o seu guia fica quieto, quando você sente que seu guia está muito longe, tem alguma coisa ali também. Tem uma mensagem também. Não é só porque ele não está falando e ele não está te mostrando alguma coisa, que ele não está te mostrando alguma coisa.